Olá! Hoje tenho uma importante pergunta a lhe fazer. Você vive ou apenas existe? Qual é a importância do viver humano genuíno, verdadeiro e com sentido? Você está no canal Pensar com Arte. E a arte de pensar bem nos convida a fazer uma importante reflexão. A pergunta é instigante, não é mesmo? Vivemos num mundo cada vez mais acelerado, onde o individualismo e as pressões diárias concorrem para obscurecer o valor da vida, com a consequente desvalorização do diálogo e da solidariedade. Você vive ou apenas existe? Nesta matéria, muitas pessoas têm dúvidas. Muitos deixam a vida passar. Muitos optam por um viver destituído de qualquer sentido. Ora, o viver humano não implica tão somente na compreensão de questões, digamos, biológicas, mas atua como uma força poderosa capaz de mudar a realidade por meio de decisões, de ações e de atitudes. Portanto, fazer de forma consciente a opção pela vida consiste em abraçar todas as oportunidades de promover o bem comum, a dignidade, a defesa do meio ambiente, a educação e a esperança em cada ser humano. São causas que valem a pena, pelas quais devemos lutar. Sabemos com clareza que a opção pela vida é uma decisão que começa no âmago de cada ser, de cada pessoa, dentro de cada um de nós. Em tempos em que o estresse excessivo e os problemas de saúde mental são tão preocupantes, devemos assumir a tarefa de cuidar de nós mesmos e também dos outros que estão ao nosso redor. Manter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, cultivar laços afetivos e buscar ajuda profissional sempre que for necessário? Sim, são ações que refletem o respeito que temos pela própria vida. No entanto, além dos cuidados com a saúde física e mental, precisamos cuidar adequadamente do nosso sistema de referências, o qual é constituído pelos nossos sonhos, anseios, princípios, convicções e ideais. Devo lembrar que não existem objetivos esplêndidos para um viver focado apenas em si mesmo, no individualismo, no preconceito, na disputa odiosa e na marginalização do outro. Desse modo, muitos dos que pensam erroneamente que venceram na vida pelo fato de terem acumulado riqueza material, dinheiro, posição social, reconhecimento e fama, sim, essas pessoas correm o risco de serem apenas seres solitários, inacessíveis, pessoas tolas e mesquinhas. Se por um lado vivemos numa sociedade conectada pelas redes sociais e pelo grande avanço das tecnologias de comunicação, por outro lado, percebemos a angústia gerada pela fragmentação dos relacionamentos humanos, cada vez mais mergulhados nas águas lamacentas de um egoísmo repleto de cinismo e de hipocrisia. Os vínculos que deveriam enriquecer a boa convivência estão impregnados de hostilidade, antipatia, desconfiança, intolerância, agressividade e egocentrismo. Nesse contexto tão trágico de desapego, entendo que cada pequeno gesto de solidariedade trará um significado grandioso para as pessoas que ousarem optar pela vida. Devemos dizer não ao sistema excludente que enaltece a vulgaridade, a opressão, a prepotência, a injustiça e a arrogância narcisista, como dizia o grande Eduardo Galeano. Viver e existir são conceitos que, à primeira vista, podem parecer sinônimos. Entretanto, carregam significados distintos e profundos. Existir é tão somente estar presente no mundo, ocupar um espaço físico, respirar, comer, trabalhar, pagar contas continuamente, seguir normas de comportamento social, buscar diversão e dormir. Existir como pessoa é uma condição que corresponde ao fato de estar vivo, de pensar, sentir e agir, mas
sem necessariamente ter um propósito ou atribuir um significado maior para a sua existência. As pessoas que apenas existem podem sentir que suas vidas são monótonas, previsíveis e até mesmo destituídas de um verdadeiro senso de satisfação pessoal ou de realização humana. De fato, aqueles que renunciam ao desenvolvimento de suas próprias consciências optam pela mediocridade da alienação e aceitam as injustiças sem nenhum questionamento. Quem não se posiciona diante da vida não pode viver plenamente, é impossível. Certamente, além de existir, cada pessoa é livre para optar por viver à altura dos seus ideais mais sublimes, mais caros, pois viver intensamente consiste em aproveitar cada momento, buscar experiências significativas e encontrar sentido nos pormenores da vida. Viver, meus amigos e minhas amigas, implica na valorização dos sentimentos e das emoções favoráveis à criação de memórias cheias, repletas de significados. Todavia, será que é fácil viver de forma verdadeira e genuína? A resposta depende de nossa coerência e requer o resgate da nossa verdadeira identidade através do autoconhecimento. Para tanto, é preciso cultivar a sinceridade de estar presente de corpo e alma nos acontecimentos cotidianos, fugir do insensato jogo de aparências das redes sociais, permitir a exploração de novos caminhos e abraçar com coragem a incerteza do desconhecido, sempre com esperança, boa intencionalidade e, sobretudo, amor no coração. No fim das contas, viver transcende a mera existência e exige a semeadura do entusiasmo para a colheita do aprendizado, do crescimento e da amorosidade que faz a vida realmente valer a pena. Ora, o grande escritor e poeta inglês Oscar Wilde asseverou certa vez que viver é a coisa mais rara do mundo, porque a maioria das pessoas apenas existe. Assim, só poderemos viver intensamente na medida em que formos capazes de transformar nossa mera existência humana numa valorosa, edificante e significativa jornada de vida. Se não quisermos tão somente existir, precisamos buscar o sentido essencial da vida. Mas onde encontrá-lo? Onde? A constituição de sentido para o viver humano acontece na procura consciente e cuidadosa de si mesmo e dos outros. Razão pela qual podemos atribuir sentido aos processos de questionar, de trabalhar, construir, por que não desconstruir, chorar, sorrir, esperar, ouvir, experimentar, respeitar, aprender, crescer, ajudar, amar, compreender, transformar, viver e conviver. É muito provável que o sentido da vida possa ser encontrado nos pormenores de cada caminho percorrido, cada relação construída, cada sonho acalentado, cada vitória alcançada, cada derrota obtida também. E, em suma, no viver cotidiano de cada um de nós, é necessário optar pela vida. É necessário combater a violência, a exclusão e a intolerância. Trabalhar para um mundo mais justo, promover um mundo mais justo e igualitário. Pequenos gestos como um sorriso, uma palavra de incentivo ou a nossa simples presença ao lado de alguém que enfrenta dificuldades podem irradiar a luz da esperança no meio da escuridão. Cada pessoa tem a incumbência de atribuir sentido à sua própria vida. A partir de quê? De suas crenças, convicções, princípios e aspirações. Razão pela qual os significados de vida são singulares, únicos. E vejam, não podem ser impostos a quem quer que seja. É uma tarefa pessoal e intransferível. A propósito, peço que escreva o seu comentário sobre o sentido que você atribui ao seu viver. Também dê sua opinião sobre a diferença que existe entre viver ou tão somente existir. Deixe o seu like e, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal. Continue refletindo conosco sobre questões importantes, questões caras, questões que fazem toda a diferença no nosso viver. Muitíssimo obrigado. Até o próximo vídeo.